Boa noite novamente. Meu nome é Thaisa, sou das faculdades IDAAM. A partir desse momento, essa aula vai estar sendo gravada para quem não conseguir assistir ou não conseguir acompanhar toda, ou quem quiser assistir novamente, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, posteriormente, que é Faculdades IDAAM. Então, boa aula. Professor, precisando de qualquer coisa, eu vou estar aqui no mudo e com a câmera fechada, é só avisar, tá bom? Uhum. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de ações, mercados de capitais e a gente vai ver algumas estratégias utilizadas para investimentos de ações, tá? Outra coisa que a gente vai fazer hoje é falar um pouquinho sobre alguns receios, medos e erros que alguns investidores cometem na hora de investir, tá? Então a gente vai, esse vídeo aqui, vocês já receberam, né? Essa lâmina, eu já até gravei para vocês, acho que foi 1 hora e pouco de aula. Hoje a gente vai tratar justamente sobre esse mercado de ações e eu deixo para vocês o seguinte pensamento aqui, que existem diversas maneiras de investir, diversos tipos de mercado. Quando o investimento não dá retorno, precisamos mudar a estratégia de investir. Se o mesmo mudando a estratégia de investimento, o retorno não vier, não mude estratégia, mude de mercado, né? Com o cenário que nós estamos tendo hoje do Covid-19, crise interna política no Brasil, principalmente a crise interna política do Brasil, que tem afugentado muitos investidores estrangeiros, a gente está tendo um cenário, tá, cada vez mais volátil para investimento. Então, as pessoas que vão entrar para investir, principalmente em bolsa de valores, elas têm que estar com o seu prêmio de risco, né, bem gerenciado. Elas vão ter que gerenciar melhor a sua carteira de risco por causa da volatilidade, tá? É, Outra coisa que os investidores têm que pensar é em quanto que eles já podem iniciar os investimentos, a margem de ganho e a margem de perda, que é o stop, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, quando a gente fala de investimentos, né, a gente vai falar aqui de renda variável, mercado de renda variável. Como é que funciona esse mercado de renda variável? Renda variável, eu vou negociar ações, na grande maioria, tá? Mas eu não tenho só ações. Você pode utilizar o mercado de renda variável para utilizar índices, né? Índice futuro e dólar. A gente vai falar bem superficialmente sobre esse tema, tá? Quando a gente fala de ações, qual é a finalidade que uma empresa SA tem de negociar na bolsa de valores, né? A empresa SA ela negocia ações com o objetivo de arrecadar recursos. Então, ela vai fazer um procedimento que a gente chama de IPO. IPO, ou Initial Public Offering, né? É a oferta pública inicial de ações. A empresa ela quer abrir, ela pega uma parte do seu capital social e chama os investidores para serem sócios. Então, qualquer um de vocês aqui que me ouvem, né? Qualquer um de vocês que participam dessa aula, vocês podem ser acionistas de grandes empresas. Vocês podem ser acionistas do Itaú, vocês podem ser acionistas do Santander, da Natura, da Ambev. Vocês podem ser acionistas, né, da Magazine Luiza, da loja Renner, né? Basta você adquirir ações, tá? Deixa eu só passar uma mensagem aqui rapidinho. Aí, o que que acontece? A gente pode comprar uma ação dessa, tá? Existem formas de comprar por lote, que é o que nós vamos conversar, né? E existem formas de você comprar fracionada, tá? Independente da forma que você compre, você vai ser acionista e vai ter direito a receber dividendos, lucros, né? E participar de subscrição, que é o que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, a principal razão de uma empresa SA abrir o capital é pegar investimentos. E não só investimentos, tá? Ela também, quando ela faz isso, ela aumenta a capacidade dela produtiva e, além de aumentar a capacidade dela produtiva, uma empresa SA ela também contrata mais. Então, quando uma empresa SA se fortalece utilizando o mercado de bolsa de valores, ela também fortalece o mercado interno. Então, por isso que é muito importante e tem um ditado. Podia botar aqui no espaço aqui, ó. Não, mas aqui já vai ser os nossos planos. Ó, a gente podia botar um aqui, ó, peraí. Tem o pessoal que estava fazendo pergunta. Tem mexendo no mercado que diz o seguinte, que quanto mais forte for a bolsa, mais forte é o país.
Quanto mais forte for o crescimento econômico do país, mais forte tem que ser a sua bolsa. Então, os dois têm que caminhar juntos, tá? E aí nós vamos seguir aqui para algumas coisas, né? Então, quando eu sou investidor, quero comprar ações, né? Qual é a garantia, qual é o cuidado, quem é que vai observar esse mercado? Existe um órgão chamado Comissão de Valores Mobiliários que vai justamente acompanhar todo esse processo de emissão de ações, né? Então, tudo que acontece no mercado de investimentos no Brasil é fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, aqui eu já abro um parêntese para você tomar cuidado, um parêntese que eu vou puxar a nossa primeira aula, ao qual eu falei de corretoras e bolsa de valores. No Brasil, você só é considerada uma instituição séria e segura para se investir se ela tiver vínculo com a Comissão de Valores Mobiliários. Se o profissional for certificado pela Comissão de Valores Mobiliários, todo profissional que atua no mercado financeiro tem que ter um cadastro na CVM. Ah, professor, eu invisto para uma corretora XYZ, faço compra de criptomoedas, faço compra de ações assim assado, deposito na conta do cidadão lá. Isso aí não é uma corretora, isso aí é uma pirâmide financeira, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem sido utilizado no mercado o slogan corretora para qualquer tipo de empresa que trabalha com investimentos. Só que corretora ela tem que ter o vínculo na Comissão de Valores Imobiliários. Não é considerado hoje, como alerta para vocês, não é legalizado hoje operações com criptomoedas no Brasil, tá? São poucas as empresas no Brasil que têm essa licença da CVM. Acho que são raras, tá? E cuidado com o marketing multinível sendo feito através do mercado financeiro. Tem muita gente que está quebrando e perdendo dinheiro por causa disso, tá? É totalmente diferente. Então, a primeira observação que eu chamo para você, vou investir na bolsa, vou investir em criptomoedas, vou investir em qualquer investimento, eu quero saber se essa empresa ou se esse assessor de investimento tem uma certificação da CVM, se está vinculado lá no site. Aí ele vai ter que mostrar isso para você. E uma outra coisa importante, você nunca transfere recursos para a conta de terceiros. Você vai abrir uma conta no seu CPF e vai transferir da sua conta para a sua conta, né? E são transferências de mesma titularidade. Então, cuidado, tá? Tem muito golpe na praça. Olha lá. Então, assim, empresa vai lá, e quando a gente fala dessa questão da empresa, a empresa, quando ela abre o capital, ela vai dividir dois tipos de papéis. Ela pode transformar em ações ordinárias e ações preferenciais. Depois eu vou te mostrar como é que tu olha e observa isso no papel, através do código, como é que você sabe a diferença do que é uma ação ordinária e do que é uma ação preferencial, tá? Normalmente, uma empresa ela abre o capital emitindo 50% de ordinária e 50% de preferencial. Mas existem emissões que a empresa ela opera com 100% de ações ordinárias, que a gente chama de novo mercado, tá? E eu, como investidor, como é que eu faço para adquirir ações? Eu só posso adquirir ações se eu tiver uma conta em uma corretora de investimentos ou uma distribuidora, tá? É só através dessas duas que eu posso operacionalizar. E essas corretoras e essas distribuidoras vão me dar uma ferramenta que é chamada Home Broker, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, né, uma plataforma mais profissional de se trabalhar, né? O Home Broker, para quem não sabe, ele é uma ferramenta web, é gratuita, mas ele tem delay, ele não funciona online com a Bolsa de Valores. Ele tem um delay aí de 5 minutos, 10 minutos, dependendo de corretora para corretora, tá? Eu vou mostrar as ferramentas, tá? Que são online. Unities são ações, tá? Ações do tipo ON e preferencial ao mesmo tempo, tá? A gente vai falar disso aí depois. Depois eu vou mostrar uma Unities, tá? Olha lá. Outra coisa que o investidor vai passar a ter direito, aqui nessa parte de baixo do slide. Toda vez que um investidor ele compra ações, o principal direito dele é ter informações da empresa SA, né? Então aqui eu já vou abrir um parêntese, tá? Para quem é investidor, e para quem não é e deseja investir, eu vou mostrar uma ferramenta que ela é gratuita, tá? E ela permite vocês, né, analisar
vamos dizer assim, dados conjunturais das empresas SAs. Deixa eu só abrir aqui o meu navegador de web, tá? Só para mostrar para vocês, porque as informações das empresas SAs elas têm que ser abertas para todo tipo de público. Só abrir aqui, acessar minha conta aqui. Ok, eu vou compartilhar com vocês uma outra tela e vou apresentar um software que vocês podem ter no celular. Vocês estão conseguindo ver esse site aí, Trademap? Quem está com a câmera Sim. faz assim para mim, quem não está fala aí no áudio. Sim. Beleza. Então, olha só, esse site Trademap, diabo é esse? Esse site Trademap, meio que uma coisa que travou aqui minha máquina aqui rapidinho. Ah, já liberou. Ó, esse site Trademap, você tem aqui, ó, notícias, isso é muito importante. Investidor que opera em ações, ele tem que ver notícias, não é esse negócio de Globo, Record, Band, essas notícias são muito atrasadas, tá? Aqui já tem um atraso, mas sai muito mais rápido as notícias nessa plataforma do que na televisão, tá? Quando saiu na televisão é porque o apocalipse já aconteceu. Então aqui eu aconselho vocês que são investidores ficarem monitorando, né? Eu tenho softwares muito mais rápidos de notícias no mercado, só que são pagos. Eu tenho um que a licença custa R$ 1.500 por mês, que é um broadcast, tá? Mas isso é porque toda corretora tem que ter um, né? E como eu falei para vocês que eu sou corretor de investimentos, aí tem que ter. Aqui tem todo tipo de notícia. Você pode abrir, tem os links, tá? Outra coisa que é legal aqui é que eu posso comparar fundos de investimentos, tá? A gente falou um pouquinho de fundos, acho que na nossa última aula. Aqui eu posso procurar qualquer tipo de fundo de investimento no mercado e ver os tipos de investimentos que esse fundo faz ou qual é o risco que esse fundo de investimento faz. Então, eu posso colocar aqui fundo de investimento e ele vai me mostrar aqui Banco do Brasil, vai me mostrar Caixa. Eu posso colocar até minha previdência privada, o CNPJ da Previdência e ver essa característica, né? Todos esses fundos que abriram aqui do Banco do Brasil é conservador. Vou clicar num aqui, só para a gente analisar, para vocês verem o nível de ferramenta que vocês vão ter aqui, para vocês começarem a alocar os investimentos de vocês de forma profissional. Então, vocês vão ter aqui, ó, todos os dados, tá? Olha aqui, quem é o gestor desse fundo é o Banco do Brasil Distribuidora, que é uma empresa do Banco do Brasil, o CNPJ, tá? A curvatura desse fundo, né? Como é um fundo de renda fixa, eu não posso analisar ele pela bolsa, pelo Ibovespa, né? Renda fixa eu analiso pelo CDI. Então eu venho e vou analisar pelo CDI. Já até cliquei aqui no CDI. Ó, esse fundo aqui ele está apresentando baixa em relação ao CDI, né? Durante esse período, tá? Analisado. Isso aí em virtude de inflação, né? Porque ele é um fundo de renda fixa e inflação, então tudo que é renda fixa atrelado à inflação está caindo. E ele mostra aqui a rentabilidade que ele está dando pelo CDI, ó. Olha lá, mês de janeiro o CDI deu 0,38 e deu 0,38. Mês de fevereiro deu 0,29 e deu 0,30. Então ele não está tão ruim assim também, né? Está na média lá. Tá? E ele me diz a composição da carteira. O que esse fundo de investimento investe, né? Aqui 1,9% em outros papéis, pode ser qualquer papel de renda fixa como CDB, LCI, LCA, e aqui eu tenho títulos públicos. Então 98% desse fundo é título público. O que é legal eu ver eu ver essa planilha aberta do fundo de investimento? É para eu saber que tipo de produto eu estou investindo. Esse fundo aqui é um fundo extremamente conservador. Investidores conservadores, para quem assistiu a nossas últimas aulas, sabe que o conservador ele ganha menos para ter mais segurança. O investidor que é mais agressivo, ele ganha mais para ter mais segurança. Então, eu estou mostrando aqui um fundo conservador e vou mostrar aqui um fundo agressivo para vocês conhecerem essa ferramenta e vamos logo para as ações, tá? Deixa eu ver aqui, fundo de novo.
fundos. Deixa eu ver aqui um de ações. Esse aqui é um fundo muito bom. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Deixa eu só abrir aqui. Isso aqui é um fundo de investimento ultra agressivo, tá? Se você for analisar, ano passado, quem aplicou em janeiro nesse fundo e deixou o valor mínimo de investimento nesse fundo é R$5.000, tá? Eu conheço esse fundo. Quem aplicou em janeiro do ano passado até dezembro do ano passado ganhou 103% em cima do capital. Então a pessoa dobrou o investimento, né? Esse ano, com a brincadeira do Covid, ele já pegou duas porradas aqui. No mês de janeiro ele deu 5%, fevereiro menos 5,92%, mês de março menos 34%, mês de abril 13,32%, mês de maio 3%. Isso aqui é um fundo totalmente em ações, tá? É um fundo agressivo, tá? Você observa que a carteira dele é formada por cotas de outros fundos, mas olha só, 75% desse fundo é ações. Esse vermelhinho é 4,3 deve ser derivativos. Olha lá, ele investe 4,3 aqui em derivativos, tá? E esse fundo aqui, você consegue ver aqui toda a carteira que ele compra, olha lá. Quais são as ações que ele está comprado? Ele está comprado em Cabling, tá? Está comprado em Vulcabras, está comprado em Anima, está comprado em BR Food. BR Food, para quem não conhece, é Sadia, Perdigão. Ele tem Itaú, ele tem Itaúsa. Então, esse tipo de ferramenta vocês não vão encontrar em nenhum lugar de graça, tá? Uma ferramenta dessa para descrever todos esses dados que vocês estão vendo, ela é paga, tá? Então, pode pensar aí de R$1.000 para cima para ter uma ferramenta dessa. Então, esse site aqui ele está construindo de forma gratuita para os investidores, tá? Aqui eu tenho um risco também, né? Deixa eu mostrar aqui o desvio padrão para vocês, né? Aqui embaixo, deixa eu só tirar aqui que eu estou com esse negócio aqui, tá? Aqui. Ó, desvio padrão dele aqui, ó. Volatilidade 108%, tá? O que significa isso? Ele foge da curva do desvio padrão aqui, tá? Ele tem uma fugida aqui bem forte. Então, você vai ter aí... o desvio padrão ele tem três tipos de volatilidade. Tem a volatilidade de 68%, que abrange amostras que vale de um desvio padrão, mais ou menos um desvio padrão, até 99%, até 95% dois desvios padrões, e ele trabalha com volatilidade de 3 desvios padrões. Então, ele é um fundo extremamente agressivo. Então, eu posso dizer para vocês que ele é um fundo de alto risco. Mas isso aqui não é para qualquer investidor. É um investidor que tem sangue de barata, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que eu deixo para vocês, para análise de fundo. Tá, eu li uma pergunta aqui, mas pensava que era a pergunta da conteúdo. Beleza, então tem aqui, tá? E tem as ações. Quando eu vou para as ações, o que eu gosto de analisar aqui no Trade Map é justamente, ela tem algumas análises aqui, que eu gosto de analisar é o caixa das empresas, né? Então o Trade Map ele não é uma ferramenta para cara que vai fazer day trade, é uma ferramenta para o cara que vai fazer swing trade ou aquele buy and hold, que são aquelas estratégias do cara ficar comprado no papel, né, e ficar vivendo de dividendos. Então aqui eu tenho algumas ações, né? Por exemplo, eu tenho aqui Vivara, eu tenho Ultrapar, né? Se eu vou clicar aqui em Ultrapar para a gente dar uma olhada, que eu vou analisar só uma aqui para a gente dar uma olhada, conversar. Então ele vai me dizer aqui o código, o nome da ação, vai me dizer se ela tem tag along. O que é tag along? Tag along é um procedimento que uma empresa SA, se ela for vendida para um novo controlador, o novo controlador tem que assumir a compra dos papéis. No caso da Ultrapar, que ela é uma ação que atua no novo mercado, o novo controlador, quando ele faz tag along, ele é obrigado a comprar 100% de todas as ações que estão em circulação. Então, se ela for vendida, você automaticamente vai ter alguém que vai comprar suas ações. Você não vai ficar com papel, tá? Essa empresa aqui tem patrimônio líquido de 9,5 bilhões, tá?
É uma empresa que ele faz até um resumo aqui, trabalha com distribuição de combustíveis químicos, tá? Armazena, granéis, varejo, etc. Tá? Tem total de ativos aqui 33 bilhões, dívida líquida 12, tá? Então ele vai fazendo todo um arcabouço aqui de estudo dessa empresa. Olha lá quanto é que ela me dá aqui, preço e lucro por ação, né? Preço e lucro por ação, R$52. Isso aqui já é considerado até alto para uma empresa na Bolsa de Valores, tá? Tem ações que estão até negativo, né? Eu vou mostrar umas negativas para vocês. Então aqui eu tenho proventos, quanto ele está pagando de dividendo em um ano, 2,91%, tem a variação e tem aqui os caixas, né? Aqui vale uma análise contábil, né, sobre retorno sobre o capital, sobre EBITDA, né? Normalmente essas empresas, né, como é uma empresa de combustível, elas estão com caixa afetado por causa do Covid, né? O pessoal muito tempo trancado dentro de casa, a empresa não vende, né? E aqui você vai tendo aí todas as performances, né? E o que é legal desse sistema é que ele faz comparações com outras empresas que atuam no mesmo segmento. No caso aqui eu tenho a Petrobras e tem a PetroRio. Essa Petrobras DR é a petrodistribuidora que foi privatizada, tá? Então ele também faz uma comparação, tá? Você observa aqui, ó, os resultados da empresa. Aqui tem resultado financeiro, você pode marcar aqui mercado, ele vai fazer uma outra comparação, e a cotação do preço das ações, ele faz uma comparação. Por exemplo, a Ultrapar hoje está R$ 15,38, eu fiz até uma recomendação dela. A Petro subiu para 19, a Petro explodiu hoje o papel. Petro reais, para quem não sabe, estava R$14, né? Hoje está de 18, pulou para 19, tá? PetroRio teve uma quedinha e a BR Distribuidora teve uma alta, tá? Então aqui é um sistema interessante para quem vai acompanhar. Existem outros no mercado? Existem, tá? Mas eu não vejo os outros com a qualidade que isso aqui tem free, tá? E aí o que acontece, tá? Quando a gente fala aqui de ações, é obrigação da empresa SA publicar informações no mercado, tá? Acerca do que acontece com ela. Isso é uma obrigação. Outra obrigação que a empresa SA tem é reunir uma vez por ano, fazer uma assembleia e chamar os investidores para fazer votação. Nessa assembleia participa quem tem ações, tá? Do tipo ON, e cada ação do tipo ordinária dá direito a um voto, tá? É igual aquelas assembleias de condomínio, tá? Bom, vamos seguir aqui. Vamos aqui para o nossa lâmina de número 7, tá? Então aqui, ó, informações. Toda informação ela tem que ser passada para o investidor. O investidor não pode ficar sem informação. Essa informação ela tem que ir por caminhos oficiais. Existe um crime no mercado financeiro chamado insider trading e front running, que a gente chama de front running. Se for falar devagar, rápido é front running. O que seriam esses crimes? Crimes de informações privilegiadas. Você não pode, um investidor ele não pode ter acesso a informações privilegiadas. Que tipo de informação é essa? Uma informação que vaza sem os canais oficiais da Bolsa de Valores. Quais são os canais oficiais da Bolsa? O site da própria Bolsa, o site da empresa e jornais. Então, se alguma informação de uma empresa beneficia um grupo de investidores ou um investidor e essa informação não foi divulgada com o mercado, a CVM ela pode intervir, ela pode prender as pessoas que estão envolvidas, essas pessoas podem pagar multas e essas pessoas, inclusive, podem ser até suspensas da Bolsa de Valores, tá? Dependendo do julgamento da CVM, da gravidade, a CVM ela pode fazer essas situações, né? Caso vocês queiram algum exemplo real desse tipo de coisa, é só lembrar do Eike Batista. Vocês podem consultar aí na internet aí as empresas OGXP3, MMX3, LLX3, né, que são as empresas que ele tinha lá no portfólio. Essas empresas lançaram algumas informações privilegiadas no mercado e ele foi multado, né? A multa já passou de não sei quantos milhões já, né? Então você vai ser multado e ainda vai ser banido da bolsa, tá? Então, quando a gente fala desse mercado, né, a gente vai ter dois posicionamentos de ações. Eu vou ter as ações do tipo ordinárias, tá? Que são representadas pelo código 3. Então, aqui, ó, no exemplo, eu tenho Petro 3 e tem as ações preferenciais que são representadas pelo código 4. A diferença de uma para outra: a ordinária dá direito a voto e a preferencial ela só te dá direito a voto em casos específicos e regulamentados pelos estatutos social da empresa SA, tá?
Se não tiver nenhum tipo de regulamentação no Estatuto Social da empresa SA, a preferencial, segundo a lei das SAs, ela tem direito a voto quando a empresa passa 3 anos consecutivos dando prejuízo. Aí essa ação preferencial ela passa a ter direito a voto. O que é uma alegria? O investidor, quando ele pensa em fazer buy and hold, comprar para deixar a ação, ou quando ele pensa em ser proprietário da empresa, a estratégia dele é comprar ações do tipo trade. Agora, aquele investidor que pensa em swing trade, day trade, ele não compra ação do tipo trade, ele compra ação do tipo 4. A ação do tipo 4, ela por lei, ela paga 10% a mais de dividendos, então ela tem uma ação que vale muito mais. Então, ela, em relação de valor e preço de mercado, tá? É uma ação que tem esse benefício de receber 10% a mais, tá? Uma outra coisinha aqui que a gente tem que tomar cuidado é isso aqui, ó. Toda característica da oferta de uma ação, ela vai ter descrito nesse documento aqui, prospecto, tá? Então, assim, você que chega hoje no mercado de ações e quer comprar, por exemplo, Petrobras, tu vai comprar ações que já existem no mercado e essas ações pertencem a outros investidores. A gente entra no que a gente chama de mercado secundário de ações. A gente vai comprar ações de outro investidor que quer fazer liquidez. Quando você ouve aquela expressão IPO, que é a primeira colocação do mercado, como aconteceu no ano passado com Natura, Banco BMG e CIA, essa expressão IPO é quando eu faço a primeira colocação no mercado. Quando eu faço essa primeira colocação, o investidor ele tem que ter acesso a esse documento chamado prospecto. O que é o prospecto? Prospecto, normalmente o investidor não gosta de ler, tá? Um aviso que eu dou para vocês, se vocês trabalham com investimentos ou investem, vocês leiam tudo, tá? Não pode ter investidor preguiçoso no mercado. O investidor preguiçoso paga para o investidor esperto. É assim que funciona. O investidor ele tem um documento para ler, ele vai ser obrigado a ler, tá? Ele tem que ter essa obrigação de ler, tá? Então, quando a gente fala do prospecto, eu vou ter as características da oferta. Eu vou saber a data de lançamento, o preço mínimo, o book de ofertas, eu vou saber quais são as características da empresa. Vai ter uma auditoria que vai olhar as contas da empresa e vai dar um parecer favorável a essas contas. Vai ter o parecer da CVM, vai ter as intenções de ações, né? As intenções de ações, elas vão também junto ao prospecto. Então, eu vou ter os canais de distribuição, eu vou saber quem são as corretoras que vão estar vendendo esses papéis. Então, é importante o investidor ler e outras informações, principalmente relacionadas a risco e relacionadas à possibilidade de retornos futuros, que eles fazem uma estimativa de quanto esse investidor ele pode ganhar, tá? Caso essa empresa comece a desenvolver toda a base de investimentos que ela se propôs nessa captação, tá? Isso é importante, tá? Vamos seguir aqui. Isso aqui seria um modelo de book de ofertas. Eu vou mostrar um para vocês, tá? Melhor do que esse aqui. Aqui seria quando você é investidor, na hora que você vai comprar, você tem dois canais aqui. Você tem um canal de venda e um canal de compra. Por exemplo, essa ação aqui, ela custava, né? A Gol custou, né? Um dia R$ 26,16, né? A Gol já custou R$ 40, né? Hoje a Gol já depois do Covid que ela despencou muito, tá? Mas aqui, o que acontece nesse book? De um lado eu vou ter investidores vendendo papel e do outro lado eu vou ter investidores comprando papel, tá? O que acontece? As ordens elas têm que se casar. Aqui, normalmente o investidor que está iniciando tem um problema. Qual? Tem investidor que dá uma ordem no home broker, que é o sistema de compra e venda da corretora, e esquece. E ele depois vem conversar com o seu assessor, com a corretora, dizendo assim, pô, minha ordem não foi validada. A ordem ela só é validada na Bolsa de Valores, só é vendida se ela casar com alguém que está querendo comprar no mesmo preço. Então, por exemplo, eu tenho uma ação de Gol que custa R$10, exemplo, tá? E na hora que eu for vender, eu não tiver ninguém disposto a pagar R$10, eu posso deixar minha ordem lá. Essa ordem pode esperar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 6 meses para ser concretizada. Mas naquele momento em que eu quero vender, a melhor oferta é abaixo de 10. Então, se eu quero fazer liquidez com minhas ações, ou seja, transformar de papel para dinheiro e fazer o lucro, ou pegar meu dinheiro de volta,
ou assumir prejuízo, eu tenho que vender as ações pelo preço que o mercado paga. Então, é estabelecida uma média de operações, e nessa média de operações, o mercado diz quanto vale cada ação. Lógico que isso funciona de acordo com a curva de demanda e oferta. Quanto mais gente tem desejo de comprar um papel, mais a ação sobe. Quando esse desejo do investidor de comprar o papel é reduzido, ou seja, os investidores não querem comprar determinado papel por receio, por medo, por crise, por outras coisas, normalmente o preço da ação despenca, tá? Por isso que a gente está tendo uma enxurrada de preço barato de ações, porque os investidores ficaram acuados, deixaram de lado os papéis de risco, né, os ativos de risco, e foram aplicar em ativos conservadores, né, como títulos públicos federais, né? Esse aqui é um exemplo de home broker. Esse aqui era um home broker que eu utilizava na época da XP. Hoje eu não trabalho com a XP, né? Eu falei para vocês na primeira aula, eu sou corretor pela Genial Investimentos, né? O nosso home broker é um pouquinho diferente desse, tem até mais informações agora, né? Até faço um convite. Tem uma ferramenta gratuita lá que eu achei no nível de execução até melhor do que o Profit e o Trade, né, que são as ferramentas que o pessoal utiliza no mercado, para comprar as ações. E detalhe que ela é totalmente free. Né? Então, o Robroker é essa janelinha aqui, e ela vai me trazer algumas informações principais. Né? Normalmente, ela tem uma planilha montada, tá? Onde eu vou selecionar os ativos que eu quero acompanhar. Eu vou ter aqui as ordens, que é onde eu faço a minha ordem de compra e venda. Embaixo eu vou ter informações de mercado. O Homebroker, como eu falei para vocês, é uma plataforma web. O problema do Homebroker é o delay das operações. Vou apresentar para vocês até no final da aula uma ferramenta mais rápida, tá? Aqui, legal. O que é isso aqui? Uma curiosidade. Deixa eu sair dele, te marquei. Todo investimento tem risco. Todo investimento tem risco. Não existe almoço grátis em finanças. Né? Hoje mesmo, eu recebi uma nota de corretagem de uma pessoa que dizia que ia ficar na corretora dela porque a corretora dela cobrava 0 de corretagem. Né? Aí eu olhei na nota de corretagem, disse para lá, e o que é essa custa operacional aqui? Essa custa operacional tem outro. É só fez mudar o nome, tá? De corretagem para custa operacional. Não existe almoço grátis em finanças. Então, esse negócio de dizer, não cobra, não tem, de algum jeito você vai ser cobrado. E outra, não existe investimento que não tenha risco. Eu invisto em poupança, tem risco? Tem um risco do banco quebrar. Se você tiver 1 milhão lá no banco, você só vai receber 250 mil. Os outros 750 você perdeu, tá? Todo investimento tem um risco, mais e outros menos. Então não tem essa, eu vou investir em tal lugar, que tal lugar é 100% seguro. Quem te contou essa lenda está te enrolando. E aqui nas ações não é diferente. Então a gente vem numa escala. Quando a gente fala de renda fixa lá, CDB, poupança, LCI, está com um risco mais no chão, mais baixo. Né? CDB, poupança, LCI está aqui. Se eu quero ter menos risco, eu vou para título público federal. Título público federal no mercado financeiro é considerado o ativo com risco de crédito inexistente. Se eu quero ter mais segurança do que o título público federal brasileiro e não quero correr nenhum risco, eu vou para o mercado internacional e aplico em quem? Eu vou aplicar no Tesouro Norte-Americano, eu vou comprar Treasuries. O Tesouro Norte-Americano é considerado o título zero risco do mundo, tá? Então tá aqui, né? Poupança, CDB, LCI, né? Abaixo, menos risco, eu tenho Tesouro. E acima disso, eu vou ter ações. Ações, né? E ações não é um investimento de maior risco. Acima de ações, o investimento que extrapola o risco são derivativos. E quem são derivativos? Vou até botar mais longe isso aqui. Quem são derivativos? Derivativos são comprar moeda, contrato futuro em dólar, contrato futuro em índice, contratos de commodities, né? Que aí eu vou ter ouro, café, boi gordo, soja, milho, algodão, petróleo. Então, esses investimentos são os mais agressivos, são os mais arriscados do mercado. Então, tem gente que já começa... Tem gente que começa na Bolsa de Valores no caminho errado, né? Algumas pessoas, quando vão começar na Bolsa de Valores,
Eu digo para essas pessoas, primeiro comecem com ações, para vocês sentirem um pouco a volatilidade do mercado. Tem gente que já pula das ações por causa de alguns vídeos que ontem encontrou na internet, pula de ações, vai direto para o mini índice, vai direto para o mini dólar, que são mercados extremamente arriscados. Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas para perder dinheiro, porque é um mercado de risco, e a pessoa perde. Depois ela se chateia e acha que o produto não presta, tá? Então, assim, o mercado para os investidores é um mercado de constante estudo. Então, se eu quero investir em ações, qual é o conselho que eu dou para vocês? Eu tenho que estudar esse mercado de ações, eu tenho que entender como que ele funciona, eu tenho que ir atrás de profissionais de mercado que atuam para entender os riscos e as possibilidades de ganho. E eu quero, Paulo, eu já entendi ações, agora eu quero um pouquinho mais de risco na carteira para ganhar mais. Tem como eu ganhar mais? Tem. Aí eu vou para o mercado de derivativos, aí eu brinco com swap, com opções, com termo, com futuro, e lá eu vou ter outras estratégias e vou ter que fazer todo um gerenciamento de risco na minha carteira para me proteger, tá? Eu tenho muito exemplo de alunos que quebraram seus investimentos, tá? Indo para o mercado de risco antes de ir para antes de brincar com ações. O senhor Renato Márcio pergunta aqui se todas as corretoras cobrem emolumento. Quem cobra emolumento é a Bolsa de Valores, tá, Renato? Não é corretora não, tá? Taxa de custódia é bolsa. Emolumentos é bolsa. Taxa sobre contratos futuros também a bolsa cobra. Então, a bolsa ela tem as taxas dela. Corretagem da corretora, tá? Corretagem da corretora. E não existe essa história de corretagem free, tá? Olha lá. Então, voltando de risco, eu tenho um principal risco das ações, que é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco do mercado é o risco que sai de uma notícia, que sai de decisões que são tomadas na esfera econômica ou são decisões que são tomadas na esfera política. Então, assim, política interfere no mercado de bolsas, professor? Interfere. Se você não gosta de política, se você não debate política, se você não atua assim, lendo o jornal, vendo como é que está o comportamento da política interna do Brasil, da política interna dos Estados Unidos e da China, que são países que afetam o Brasil, da Europa, são países que compram nossos produtos, você não está apto para investir nesse tipo de mercado. Tá? Por exemplo, uma decisão lá nos Estados Unidos de bloquear minério de ferro de países em desenvolvimento vai afetar totalmente o Brasil. Que empresas? Vale, Usiminas, né? Que são empresas que trabalham com essa parte. Tá? Agora, se sai uma política lá nos Estados Unidos favorecendo o minério de ferro, sai outra lá na China favorecendo o minério de ferro, quais são as empresas que vão subir as ações na Bolsa de Valores? Justamente a Vale e a Usiminas. Tá? Ações de frigorífico, vende aqui dentro do Brasil carne e vende lá fora. Se eu estou tratando com ações de frigorífico, eu tenho que ver quais são as políticas que estão sendo adotadas para esse tipo de empresa, tanto aqui dentro do país quanto lá fora, que é onde essas empresas ganham mais, que são através da exportação. Se eu tenho alguma barreira, principalmente barreira sanitária, ou se eu tenho algum tipo de política tentando vetar a entrada de produtos brasileiros nos outros mercados, isso pode justamente afetar também as minhas empresas de commodities, tá? Então, eu tenho que estar ligado no que acontece, né? E esse estar ligado no que acontece, tem um site que eu gosto muito, né? Também é free, é bom para os investidores, é o Investing, né? O Investing é um site que você acompanha essas demandas, né? Tem um delay das informações, mas é interessante, tá? Então, o risco de mercado é justamente isso, é o risco dessas mudanças. Então, olha só o que acontece. Vou ter até um exemplo para vocês. Imagina que um investidor comprou 100 ações, né? Cada ação custava R$ 56, gastou 5.600, que é um lote de ações, né? E 6 meses depois a bolsa entrou no período de fortes oscilações, né? No caso, entrou com um período de fortes oscilações, pode ser qualquer situação, mercado, política, crise, etc. E essa ação caiu de R$ 56 para 37. Esse é o risco de mercado. Ele desvaloriza o teu investimento, tá? Como que você vai se proteger, né? Quando você entra no mercado de ações, o que eu digo para os investidores? Nunca pegue teu capital e coloque 100% em ações. Você tem que aprender a diversificar. Né? É como se você dividisse o teu dinheiro em 3. Né? Você divide o seu dinheiro para o curto prazo, que são para atender necessidades que você pode ter urgente. Assim, o
furou o pneu do carro, tem que levar no borracheiro, o filho adoeceu, tem que comprar um remédio, né? O cartão de crédito não fechou, eu vou tirar dessa reserva financeira e vou cobrir, né? Então, o brasileiro tem que ter um capital de reserva. O capital de reserva você coloca em investimentos conservadores, CDB, LCI, LCA, Título Público Federal, Fundo DI, que é aquele investimento que a qualquer hora que você precisar sacar, saca e resolve a tua vida. Mas você também tem que projetar o teu dinheiro para o longo prazo, né? E no longo prazo, você vai pegar uma parte do seu capital e vai investir para o longo prazo. Essa do longo prazo, você tem que determinar, eu só vou mexer daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu considero o longo prazo acima de 3 anos, né? Tem gente que considera acima de 5. Então, o investidor, quando ele vem para o mercado de ações, às vezes ele dá sorte. Eu comprei a ação hoje, ela subiu 10%, vendi. Ótimo, beleza. Eu comprei hoje, daqui a um mês eu vendi, deu 10%. Ótimo, deu 8%, deu 3%, deu 4%. Mas o investidor de ações ele tem que estar preparado para entender que ele pode entrar numa operação de ações e esse retorno que ele espera nesse papel, ele só surgir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, tá? Isso aí é comum. O mercado de ações é pro longo prazo, não pro curto, tá? E aí a gente vem para o nosso próximo risco de ações, tá? Qual é o nosso próximo risco de ações? Tá aqui o gráfico, né? Esse gráfico eu tirei do Invest, tá? Aquela ação que eu estava falando para vocês era a ação da Vale, ela despencou isso aqui, ó, nesse período. Se eu não me engano, isso aqui foi em 27 de fevereiro de 2009, a gente teve um acidente, eu só não estou recordado se foi, acho que foi Mariana, né? No momento em que teve lá o rompimento da barreira, a ação caiu tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Durante os meses que sucederam a situação da barreira lá. Então, foi uma desvalorização bem forte, tá? O próximo risco que eu tenho de ações é o risco de liquidez. O que seria o risco de liquidez? O risco de liquidez é quando eu quero vender algo, mas eu não consigo vender pelo preço que eu quero, tá? O mercado vai determinar o preço. O risco de liquidez é muito comum em imóveis. Tem pessoas que investem em imóveis e acham que é um barato investir em imóveis, né? Na realidade, a pessoa não sabe que está fazendo uma bomba na mão dele, né? Porque imóveis tem 2 problemas. Qual é o problema de eu ter 2, 3, 4, 5, 10 imóveis, né? O primeiro problema é que você tem um gasto muito alto com imposto, né? Segundo problema é que se você alugar, você vai ter que botar isso como renda declarada no imposto de renda. Então, vai ter que pagar 27%, 27,5% de imposto de renda sobre essa operação. Se você não declarar, está só negando, se a receita pegar, tu cai na malha fina, tá? O outro problema do imóvel é a depreciação, né? E o outro problema do imóvel é justamente o valor de mercado. Sabe que o mercado, quando está em crise, você não consegue se desfazer do imóvel uma hora para outra, vender e alocar recursos, né? Então, o imóvel ele tem esse delay, ele tem esse risco de liquidez. Então, imagina lá aquele cidadão que quer vender a casa custa 250 mil, mas ele já está há 3 anos já com esse anúncio. Tem outro que já tem 10 anos. O que é esse tempo de demora? É o delay. Como é que ele vai vender esse imóvel se ele quiser ter pressa para se livrar? Ele vai ser obrigado a reduzir o preço. E a redução do preço, que é o prejuízo, assumir prejuízo, não vai ser satisfatória. Isso acontece em ações. O risco de liquidez é muito presente em ações de pequeno porte, né? Por exemplo, Oi, né? Oi é uma empresa na bolsa de valores que as pessoas compram por especulação, né? É uma empresa que não dá lucro, não dá resultado, né? E é uma empresa que não paga dividendos. A ação custa 67 centavos, uma ação da Oi, né? E aí o que o cara pensa, né? Muitos na internet defendem que a TIM pode comprar Oi, a Vivo pode comprar Oi, né? Mas só que aí fica aquele se, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, e enquanto não acontece, o preço da ação fica fazendo isso, né? Caindo. E qual é o outro risco que você tem? Eu comprei a 67. Paulo, eu quero sair da operação e eu quero vender. Eu vou vender a 67? Não, vai botar 67, a ordem vai ficar presa lá um tempão, até alguém achar que vale 67. Quando você entra, né, nesse tipo de papel, você tem que estar preparado para perder, né? Então, empresas que a gente chama de small caps, né, você tem que tomar muito cuidado com a estratégia de small caps, tá? Algumas, né, que não estão dando resultado, você pode entrar e ter perdas, tá? E a perda maior é a liquidez. Vamos lá. Uma forma que eu posso ter de ganho de ações, né?
Se eu sou um investidor que compra ações e deixo guardado lá na minha carteira, eu posso ter um ganho que eu chamo de juros ao capital, né? Deixa eu só responder aqui rapidinho. Só uma pessoa aqui rapidinho. Então, é só, eu tenho um ganho de ações que é chamado de juro capital. Quanto tempo eu permanecer com as minhas ações de carteira, eu vou receber esses juros. Quem paga esses juros para mim é a empresa SA. Quando eu recebo, eu tenho que descontar 15% de imposto de renda, tá? Então, é um ganho que eu tenho, tiro o imposto da União e depois declaro na minha declaração de imposto de renda. Isso é interessante. A taxa antes era a TJLP, hoje não é mais essa taxa, tá? É uma taxa de juros que a empresa determina, mas antigamente era a TJLP, tá? Não é lá uma grande remuneração, mas é uma remuneração significativa aquele investidor que deixa as ações muito tempo paradas e não vai receber nada em troca. Então, isso vale a pena, tá? A outra situação que eu tenho, que é a melhor de todas, é os dividendos, né? Existem investidores que fazem a estratégia do dividend yield, né? Vão atrás de empresas que pagam mais dividendos, né? Quem são as empresas que pagam mais dividendos, né? Antes da crise do Covid, eram os bancos, né? Qualquer banco pagava altíssimos dividendos, né? Sul América tinha aí o Banco do Brasil, Banco Inter, Banco BTG Pactual, Bradesco, Itaú, Santander, essa turma convencional. E depois disso, né? Petro, Vale, essa turma aí, né? Outra ação que paga muito dividendo também é da B3SA3, que é a própria ação da Bolsa de Valores, né? O que é legal do dividendo? O dividendo é um recebimento que você, como pessoa física, recebe e você não vai pagar nada de imposto de renda. Você vai ser isento de imposto de renda. Ah, professor, eu passei a minha vida toda juntando ações, comprando ações do Bradesco, igual figurinha. E ela todo mês lá, R$20, R$30. Quando eu olhei, eu tenho 50 mil ações do Bradesco. Beleza. O Bradesco distribuiu dividendos. Eu recebi 10 mil. Esses 10 mil pode vir parcelado, pode pagar de 12 meses para você, ou ele pode vir de uma vez só, buf, cai lá na tua conta corrente da corretora. Você não vai pagar nada de imposto de renda. O dividendo, ele já é deduzido na fonte. Ele é o resultado da empresa após o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Quem é contador sabe que tem a demonstração de resultados de exercício. Após isso, já se deduz os impostos, sai os dividendos, tá? Eu não sou muito expert em contabilidade, mas entendo um pouquinho. Mas aí o que é legal, você recebe zero. O que é legal você investir em ações para dividendos? Imagina só, você tem um filho, imagina só, você saiu da faculdade agora, está com 19 anos, está começando a trabalhar, você vai, ou aposentadoria, né? Você vai lá todo mês, R$30, R$50, vai comprando uma, duas, três, quatro. Quantas ações você vai poder comprar da empresa que você acha, que julga que é a empresa melhor, né, de dividendos? Quando você chegar lá na sua aposentadoria, quando esse jovem de 19 anos tiver 50 anos, né? Quando o teu filho chegar lá na faculdade ou então chegar lá com 50 anos, a quantidade de ações que ele vai ter, dependendo do modelo que ele aplicar, pode ser que ele nem precise trabalhar. Ele vai receber por ano uma renda monstruosa de dividendos. Existe essa possibilidade? Existe, mas existe uma coisa que atrapalha muito o investidor nesse caminho de comprar ações. Chama-se disciplina. Né? Investir é um hábito contínuo. Né? O problema do investidor brasileiro é que ele é assim, eu vou aplicar R$100, quando esses R$100 virar 1.000, aí eu coloco mais. Não é assim que funciona o investimento. O investidor, se ele quer ganhar mais e mais, ele quer conseguir alcançar novos mercados, se ele quer crescer, ele tem que ter uma disciplina de, por exemplo, eu ganho X, eu vou tirar 10% de X e vou aplicar toda vez lá nos meus investimentos. Tá? Eu ganho Y, vou tirar 20%. Eu ganho Z, vou tirar 5%. E aí, ter o hábito de todo mês estar aportando recursos para poder crescer. Porque se for no pensamento de aplica uma vez e esquece, aí você não vai ver grandes resultados, tá?
Os investidores que veem resultados são as pessoas que são disciplinadas, elas controlam os seus custos para gastar só o que é necessário e guardam uma parte da sua reserva em investimentos, tá? Isso é um hábito muito comum nos outros países, o brasileiro agora que está pegando esse hábito, tá? A outra forma que eu tenho, deixa eu passar aqui, que dividendos a gente já comentou, tem aqui o material de dividendos, deixa eu ver aqui. A coisa de dividendos. Prospecto. Tá, prospecto do documento, eu já comentei. Deixa eu só ver uma outra forma aqui. Só ver uma coisa aqui, se eu já vou para a ferramenta. Imposto. Renato, a Receita Federal diz que tem que fazer média do imposto de renda por longo prazo. Tá? Não sei se vocês estão acompanhando as perguntas do Renato aí no chat, mas é interessante vocês olharem. O Renato perguntou aí, nesse caso, o investidor faz uma média do valor das ações por longo prazo? Sim. Quando você trabalha com ações, você sempre vai calcular o custo médio dessas operações com ações e esse custo médio você vai declarar o imposto de renda. Tá? Não é assim, o valor que eu comprei a ação hoje e vou vender, não, pegar o preço médio. Porque se você for calcular pelo valor que você comprou hoje e tirar pelo valor que você vendeu, você pode pagar muito mais imposto para a Receita Federal do que o devido. E se tu pagar mais imposto para a Receita, eles não devolvem, tá? Eles não devolvem, tá? Beleza. Vamos lá, vamos conversar aqui de outra forma. Então, a teoria vocês têm lá, já devem ter lido, eu acho, acredito, né? Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Vamos conversar sobre isso aqui. Tá? Já que nós estamos falando de ações, vamos falar um pouquinho de análise técnica de ações. Tá? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Vou pegar um gráfico em branco aqui. Isso aqui é uma ferramenta de mercado, tá? É uma ferramenta profissional de investimento. Ela é muito mais rápida do que o próprio home broking de vocês, tá? E a gente vai trabalhar algumas análises técnicas aqui para vocês aprenderem algumas coisinhas aqui, né? Então, olha só, diz aí uma ação que vocês querem analisar aí. Vou analisar para vocês no horário 4 empresas. Diz aí. Bota lá no chat ou então fala aí. 4 empresas. Sadia. Petro. O colega falou Petro, Renato. Quem foi que falou aí? Alguém falou. Eu ouvi uma voz de mulher. Sadia, professor. BR Foods, né? Então tem duas aí. Vamos pensando na outra. Vamos começar aqui pelo Renato e depois vamos pegar a BR Foods, que é Sadia Perdigão. Então, olha lá. Vamos pegar Petro 4, né? Se você vai fazer trade, Petro 4. Se você vai pensar no longo prazo, Petro 3. Então, eu tenho aqui o gráfico diário da Petrobras, né? Diário. Eu vou analisar gráfico aqui, eu não vou para análise fundamentalista, tá? Deixa eu só diminuir aqui esse quadrado de vocês. Ah, tá aqui. Ótimo, perfeito. Então, aqui eu vou analisar só o gráfico, tá? Esse é todo o histórico de gráfico da Petrobras, tá? Olha só uma coisa. Isso aqui, que eu vou desenhar para os senhores, é o que eu chamo de canal de alta. Eu vou analisar o gráfico diário. Você pode fazer a mesma análise por de 5 minutos. Vou ensinar vocês a analisar o day trade e o swing trade, tá? Só é uma por pessoa, tá, Renato? Já pedi uma. Olha lá, vamos lá. Aqui 5. Então, olha lá. Esse canal verde aqui que eu estou desenhando para vocês, esse canal bonitinho aqui, eu chamo de canal de alta. Essa ferramenta ela me dá essa possibilidade de colocar aqui o que eu chamo de topo e fundo. Vocês estão vendo esse mundo de T aí, mundo de F aí? Deixa eu tirar aqui mais. Tem muito. Vou botar 4. Pronto. Ó,
Tá vendo? Se foi o Ricardo, manda ele falar. Não gosto de aluno tímido, não. Brincadeira, depois a gente vê aí o Banco Inter. Deixa eu só reduzir esses T aqui, tem demais aqui, tá? Beleza. Observa o seguinte nesse gráfico. Eu vou passar o mouse aqui, vocês acompanham o mouse. Eu tenho aqui um topo, né, e eu tenho um fundo. Né? Essa análise aqui de canal, observa o seguinte. Eu vou pegar uma referência. Eu vou pegar aqui esse topo. Vou pintar essa bolinha aqui de outra cor, para ficar mais fácil. Eu vou pegar o próximo topo, tá ali de cima. Vou pegar o próximo topo daqui de cima. E vou pegar o próximo topo daqui de cima. Tá? Vou fazer a mesma coisa com fundos. Vou pegar um fundo aqui embaixo. Cada fundo seria esse aqui. Menor fundo. Vou pegar um outro fundo. Vou pegar mais um fundo. E vou pegar esse fundo aqui. Observe o seguinte. O canal de alta ele é considerado quando eu tenho topos maiores do que os próximos topos. Então, observe o seguinte. Esse topo que eu estou passando o mouse aqui, ele é menor do que o outro topo que eu marquei. Esse topo aqui, ele é menor do que o outro topo, que é menor do que o outro. E a mesma coisa os fundos, que a gente chama de vale. Tá? Esse fundo aqui é menor do que esse. E esse aqui, por sua vez, é menor do que o próximo. E esse, por sua vez, é menor do que o próximo. Então, aqui, senhores, eu tracei para vocês uma tendência, né? Uma tendência que eu chamo de canal de alta. Tá? Então, a Petrobras ela teve uma tendência de alta que foi, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, de 18/10/2016 até, se eu for esticar aqui, 3/3/2020. Né? Quem aplicou na Petrobras ganhou 89% aí nesse período. São 830 pregões. Né? Então, em 830 pregões, o cara ganhou 89%. Só com a variação do preço da ação. Tá? Então, olha só uma coisa legal aqui. Então, vamos lá. Deixa eu botar um texto aqui para vocês terem isso aí na base de vocês. Cadê? Aqui, texto. Tá? Então, olha lá. O cara, ele comprou compra de Petro. Tá? Ele comprou no dia 25/10/2016 e vendeu aqui. Foi no dia 3, eu vi dia 3. Dia 3, cadê o último topo? É 20 de fevereiro, né, esse topo aqui. 2/1. Então, 2/1. Tá? Então, no dia 20/10/2016 a 2/1/2020. Tá? Isso aí foi a conjuntura da Petrobras. Beleza. Que tipo de operação é essa aqui, professor? Essa aqui é uma operação, gente, que a gente chama de mercado à vista. Tá? Mercado à vista. O que seria mercado à vista? Eu comprar uma ação em datas diferentes. Tá? E quando eu faço essa compra de ações em datas diferentes, eu pago quanto de imposto de renda? Ó, na fonte é descontado 0,005% de imposto de renda, ou seja, a corretora vai lá e desconta de você isso. Né? E o investidor desconta 15% via DARF. Né? É o 6015, o código do DARF. Tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês terem isso aqui direitinho. Deixa eu ver se eu consigo quebrar. Não consegue quebrar. Tá, então deixa eu ver aqui. Beleza, ok.
Deixa eu botar um outro texto aqui. Aqui, pronto. Deixa eu só aumentar essa fonte. Então, aqui. Essa é a primeira coisa que eu preciso saber, tá? Então, olha só. Se eu compro ações em datas diferentes, eu vou ser descontado na fonte 0,005% do imposto de renda, independente de qual corretora você opere, vai ser descontado esse valor, e eu vou pagar 15% via DARF. Só que tem um detalhe. O que é legal comprar no mercado à vista? O que é legal fazer swing trade? Observa o que eu vou falar para vocês. Se durante o mês, por exemplo, eu não vendi lá no mês de janeiro, lá no dia 2/1 de 2020, não foi? Se nesse mês de janeiro de 2020, ela foi a única operação que eu fiz, eu comprei 100 ações de Petrobras, quando estava aqui, ó, 100 ações de Petrobras, me ajuda aí quem está com calculadora aí. Ó, 100 ações de Petrobras custava R$ 17,15. Então, você comprou 100 ações de Petro. Um exemplo, tá? Deixa eu puxar minha calculadora aqui. Você comprou, se você for multiplicar por 100, 1.700, foi 17,28. Você comprou 1.728. Beleza. Quando você foi vender, a ação estava aqui, ó. R$ 31,34. 3.124. Quanto foi teu lucro? Menos 100. Tu lucrou R$ 1.396. Se foi a única operação que você fez no mês de janeiro, você não vai pagar imposto de renda. Porque a norma da Receita Federal diz o seguinte, vou até botar aqui. A norma da Receita diz o seguinte, é isento operações, ou melhor, alienações, tá? Venda de até 20 mil por mês. Então, olha só o que é legal, senhores, vocês brincarem com ações, né? Separa um dinheiro lá e começa a brincar de day trade. Se você vender até 20 mil por mês, você não paga imposto de renda. O que significa isso? Ah, professor, eu comprei 10 mil reais em ações e eu vendi 20. Vou pagar imposto? Não. Quanto é que foi o lucro? 10 mil. Ah, professor, eu botei 5 mil reais em ações, vendi no mês, deu por 7 mil as ações. Tive 2 mil reais de lucro. Vou pagar imposto? Não. Porque no mês você tem que realizar uma venda superior a 20 mil reais. Tá? Quando você supera essa venda, né, de 20 mil, tu não vai pagar 15% em cima do que tu superou, que tu não é burro. Né? O que tu vai fazer? Tu vai fazer o que poucos investidores fazem. Você vai deduzir imposto. Isso é sério. Vocês estão rindo aí, tem um colega rindo ali, mas é aonde os investidores mais erram, é na questão da tributação. O que eu aconselho para você? Se você é um investidor que opera pouco, você vai na munheca, bota no caderninho lá e vai fazendo os cálculos. Se você é um investidor que opera muito, né, quando você começa a operar no índice, opera muita nota de corretagem, aí é bom você contratar um software. Né? Tem algumas empresas aí no mercado que você compra um software, importa a nota de corretagem e ele calcula e já deduz o imposto de um para ti. Mas a ordem é essa aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. Eu fiz um lucro de operações, professor. O lucro foi... Eu lucrei 21 mil reais. 21 mil, vou botar aqui, 21 mil. Tá? O que eu tenho que descontar antes de apurar o imposto? Né? Primeira coisa, 21 mil. Vamos supor que esse cara aqui gastou 10 mil reais para fazer esse lucro em um mês. Ficou comprando e vendendo direto. Ele botou 10 mil e gastou 20 mil. Tá? Então, olha só, a primeira coisa que ele vai ter que descontar é isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Venda menos compra. É a primeira coisa que eu vou descontar.
Gente, tem gente que paga R$4.000 para entender isso que eu estou explicando para vocês, tá? Aqueles cursos de day trade que tem na internet, tá? Então, olha só. O cara comprou R$10.000 de ações no mês. No mês todo ele ficou comprando ação, vendendo. Ele comprou pré, depois vendeu, comprou vale, depois vendeu, comprou isso aqui, vendeu. O lucro dele no mês é 21. Lembra só de uma situação. Só cabe dentro dessa situação tributária se eu comprar a ação e vender em outro dia, o que a gente chama de swing trade, tá? Ou seja, eu comprei na segunda, vendi na terça, comprei na terça, vendi na quarta, comprei na segunda, vendi daqui a 2 semanas. Então, não pode ser operações day trade, que a gente chama de intraday no mesmo dia. É operações feitas em dias diferentes. A compra no dia, a venda é no outro. Tranquilo aí? Porque se não entender isso, você calcular as notas tudo errado, tá? Então, assim, primeira coisa, botei o preço de venda menos o preço de compra, né? Aí eu vou ter minha base, né, para descontar outras coisas, né? Então aqui, né, quanto é que foi essa diferença aqui? 11 mil, né? Mas olha só o que o cara vai fazer. Ele vai pegar 11 mil reais e ele tem que descontar uma coisa: corretagem. Eu adoro corretoras que me cobram corretagem, sabe por quê? Porque eu deduzo no imposto de renda para não pagar mais para a Receita Federal. Então eu vou ter que tirar a corretagem. Vou botar aqui todos os custos que vocês vão ter que tirar da nota de vocês. Corretagem, emolumentos, taxa de custódia, tá? O ISS do Estado de São Paulo que você paga, de SP, que é 6%, tá? E prejuízos. E prejuízos anteriores. E prejuízos anteriores, tá? Ó, botei aí na tela. Isso aí, ó. Então, olha só, eu vou pagar imposto de renda em cima dos 21 mil, pô, eu vendi 21 mil no mês. Eu vou pegar 15% e tirar de 21 mil? Não, não. Você vai somar todas as operações no mês em que você fez em dias separados, que a gente chama de mercado à vista, ou seja, compras que você faz como swing trade. Compra na segunda, vende na outra semana, vendeu daqui a um tempo. Você nunca vende no mesmo dia. E aí o que você faz? 21 mil foi a venda menos a compra. Eu comprei com 10 mil reais, então eu vou ter 11 mil. E aí depois eu tenho que tirar os custos. Quem são os custos que eu tenho de bolsa de valores? Eu pago corretagem para a corretora, eu pago na compra e pago na venda. Eu pago emolumentos na compra e na venda. Quem é que cobra emolumentos? A Bovespa. Eu pago taxa de custódia. Quem é que cobra a taxa de custódia? A Bolsa. Eu pago ISS do Estado de São Paulo, 5%. 5%. Pago na compra e na venda. E prejuízos anteriores. Olha só o legal. Vamos supor que toda essa brincadeira aqui deu 200 reais, né? 200 reais, vamos supor. Então, toda essa brincadeira aqui, vamos lá, vou botar bem aqui, 11 mil, toda aquela brincadeira ali somada foi 200 reais. Né? Você vai tirar 200 disso aí. Tá? 200. Deixa eu ver quem fala aqui. Quem chora. As operações são cumulativas até o lucro de 20 mil por mês. Ricardo, tá errado o teu raciocínio, tá? Não são operações acumulativas de lucro, são operações de venda, tá? Se tu for pegar a Receita Federal, a norma regulamentativa, a instrução da Receita Federal é alienação de venda, é alienação que aparece lá, não é lucro, tá? Então, se tu, por exemplo, tivesse feito essa operação aqui e tivesse vendido 20 mil, a diferença, os 10 mil, tu ia ganhar limpo. Lembrando, operações em dias diferentes. Se for no mesmo dia, for day trade, tu vai pagar imposto. E acabou essa conversa. Day trade, paga imposto. E detalhe, importante, eu não posso misturar as operações que eu estou fazendo com o mercado à vista e swing trade com operações de day trade. Day trade eu controlo numa outra planilha, swing trade e mercado à vista em outra, tá? Eu não posso pegar o cálculo do day trade e somar com isso aqui que eu estou fazendo. Aí você vai calcular errado o imposto de renda, tá? Então, olha lá. No caso aí,
11 mil. 11 mil. Vamos lá. Menos 200. Vai dar 10 mil e pouco, né? 10 mil. 10.800, né? E olha só uma coisa interessante. Tem mais uma coisa que eu posso descontar aqui. Prejuízo. Lembra que eu coloquei ali em cima? Então, olha só o que acontece. O cara agora ele tem uma outra base de cálculo. 10.800 menos, vou botar aqui, sei lá, vamos supor que ele fez uma operação. Essa operação aqui que nós estamos fazendo, ela começou em 2016 e terminou em 2020. Vamos supor que lá em 2010 ele fez um prejuízo de 5 mil reais. 5 mil foi o prejuízo dele. Só que ele nunca na vida dele descontou o prejuízo. Né? Prejuízo. Né? Ele pode puxar aqueles 5 mil de lá para cá e abater no imposto de renda. Né? Então eu já vou ter aqui mais uma diferençazinha aqui. Né? 10 mil menos esses 5 mil, eu vou passar agora a ter 5.800. Tá? Olha só que legal. Quanto que eu vou pagar de imposto de renda, Paulo? Eu vou pegar essa base de 5.800 e vou tirar 15% e recolher o DARF. Deu para entender? Eu não vou tirar o DARF em cima dos 21 mil, que foi o lucro, a venda total que eu fiz no mês. Eu vou achar o lucro que eu tive na operação. Como é que eu acho o lucro? Vou pegar a minha venda total e diminuir pelo número de compra. Depois, tirar as despesas. Depois, prejuízo anterior. Só que eu só posso descontar o prejuízo uma vez, tá? E depois, aí sim, eu vou recolher 15% de imposto de renda, tá? Por exemplo, aqui, eu vou pegar esses 5,8 aqui, ó. 5.800 vezes 15%. 870. Aqui, você vai recolher o DARF 6015. Alguém falou o valor aí. Qual foi o valor? O pessoal fala e fica escondido aí. Tá com vergonha. R$870, tá aí o valor. Tá? Esse é o valor do teu DARF, R$870. Muito investidor faz errado esse cálculo. Ele vai pegar os 21 mil, ou então ele pega direto ali a diferença dos 21 pelos 10 e tira os 15%. E aí você se quebra. Entendeu? Esse DARF pode ser parcelado, pode? Porrada. Porrada. Não tem essa de parcela não, tá? Qual é o conselho que eu dou para quem for operar em ações? Conselho de quem já opera desde 2006, 2007. Existem softwares, você paga ali no cartão ali 12 vezes de R$50, 12 vezes de R$18, que ele vincula a tua corretora e ele puxa as notas de corretagem todinhas, né? O que é legal desses softwares? Que lá no final do ano, ele faz todo esquematizado para te declarar no teu imposto de renda. Tu tem que declarar todas as suas operações que tu tem com ações. Por quê? Porque se você tiver prejuízo, a Receita Federal sabe que tu teve um prejuízo lá em 2010, que tu lançou lá na tua declaração de imposto de renda pessoa física. E aí tu pode puxar esse prejuízo para descontar no lucro que tu está tendo agora, né? Então é muito legal o investidor que quer ser mais organizado, ele pegar essas calculadoras que calculam imposto de renda, né? Toda corretora tem parceria com uma, né? Eu conheço duas famosas, eu tinha uma, agora eu estou operando com outra, mas vale a pena, tá? Vale a pena para você não ter, e também não ficar perdendo trabalho, guardando papel, fazendo cálculo, aquele negócio todo, né? Tá? Compensa. Se você trabalhar direitinho durante o ano, você, com o lucro das suas ações, tu paga o software, tem lucro e fica feliz da vida, tá? Então, essa é uma situação, tá? Eu vou deixar aí, por enquanto, para vocês copiarem. Quem quiser copiar aí, tá? Dá uns 3 minutos. Seria um exemplo, tá? Eu ainda vou analisar a Petrobras, eu só analisei o canal de alta, tá? No diário. Eu vou mostrar algumas ferramentas para a gente analisar o intraday da Petrobras, tá?
Deixa eu ver que horas tem, se vai dar tempo para tudo isso. Tem 30 minutos para fazer tudo isso. Acho que a gente só vai conseguir analisar Petro mesmo. E se for day trade? Se for day trade, meu colega, você vai fazer a mesma coisa. Você vai somar no mês todas as operações que você tem de day trade. Day trade. O que é day trade? É quando você compra e vende a ação no mesmo dia. De cara, a corretora desconta 1% na fonte. É bem mais caro do que o mercado à vista. O mercado à vista é 0,005%. Corretora em day trade é 1%. Tá? Vamos supor, pegar o mesmo exemplo aqui. 21 mil menos 10 mil, foi lá 11 mil. Né? Tu vai descontar lá corretagem, emolumentos, taxa, ISS, prejuízos anteriores que tu teve com day trade. Day trade, prejuízo de day trade desconta com day trade. Tá? E depois disso, tu vai tirar o imposto, tá? O imposto do day trade é 20%. Ele é mais caro do que o do mercado à vista, né? Eu, particularmente, eu não faço muito day trade. Eu não gosto de fazer day trade, não. Só no mini índice e no mini dólar. Day trade, para mim, em ações, não compensa, tá? Não compensa. O custo é muito grande. Professor, desculpa, mas eu acho que não precisa do tempo para copiar, porque está sendo gravado e a gente consegue pegar depois lá no YouTube, tá bom? Mas é 3 minutos para a pessoa tomar uma água também, enquanto o outro copia, o outro fala ali. Mas Valeu. já tá acabando o tempo já. Eu já vou tacar o pau aqui já. Você indica algum livro bom para investidor investir no mercado de capitais? Rapaz, eu tenho um monte, mas deixa eu ver o que eu tenho por aqui. Ei, eu botei um monte de livro para vocês lá da CVM, vocês nem leram, né? Para estar fazendo essa pergunta, né, o senhor Renato Márcio, né? Botei lá uns 6 livros em PDF lá para vocês lerem lá. Vocês receberam lá? Livro com o autor do Banco Central, o autor da CVM. Vocês viram os livros lá que eu mandei? Na plataforma lá, eu pedi. Se não foi colocado, o Vicente deve estar colocando lá. Os livros lá, Top CVM. Na referência bibliográfica, né, do seu material, eu vi lá. No meu material também tem um monte. Mano. Pode pegar qualquer um daqueles ali. Tem até de matemática financeira também. Mas eu tenho um aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é bom para análise de investimentos. Não sei se vocês conseguem ver aí. Né? Esse aqui é o pai do mercado financeiro. Esse é o livro mais caro que tem, 500 pau um livro desse, grossura dele aqui, tá? Rodrigo Fortuna, tá? Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui é de matemática, eu gosto dele, de matemática financeira, muito bom. Matemática financeira. Deixa eu ver mais dois aqui enquanto vocês são magos aí. Eita, pô. Voltei. Tem esse aqui do Piazza. Esse aqui você encontra na Saraiva, é baratinho. Esse aqui é bom para análise técnica, tá? Tem até os gráficos aqui, ó. Tem meu artigo que eu estou escrevendo, quando eu terminar eu mando para vocês também. E tem esse aqui que é de uma professora de Portugal. Só é complicado que ele tem algumas coisas que está em português de Portugal, tem gente que estranha, mas ele é bom, tá? Tem até cálculos financeiros aqui de marcação a mercado, duration, tá? Curva, risco, exposição, risco de carteira, tem tudo aqui, tá?
E tem os livros da CVM, que eu botei para vocês lá na plataforma. São todos livros em PDF gratuitos, tá? Então tem essa turma aí. Eu indico o livro, tá? E detalhe, não vem com esses livros de YouTube, assim, tipo aquele Primo Rico, aquela Natália lá, não, que esse livro para mim não presta não, tá? Vocês têm que procurar livro de profissionais de mercado, cara técnico, tá? O cara que vai pro play todo dia, lá opera, tá? Não vai pra porra de Primo Rico e essas coisas, não. Não tem nada contra eles, mas eu acho que ali é muito marketing, muito marketing, muito marketing. Então, vocês têm que ser mais técnicos. Vocês querem... Pensem em ser trader para ser profissão de vocês. Por exemplo, você trabalha lá no... Sei lá, vai pro teu trabalho e usa o day trade para ser teu caixa 2, para te ganhar outra renda através de investimentos, tá? Então, não recomendo esses livros desses caras, não, que é muito marketing, e não vale a pena, não, tá? Voltando, tá? Então, tá aqui, tá? Só para desencargo de consciência, eu vou fazer aqui a operação se fosse para day trade, né? Day trade vai mudar aqui o imposto de renda na fonte, passa a ser 1%, também DARF 6015, o investidor tem que recolher 60%. Aqui tu não tem isenção por mês, então qualquer valor que você fizer, meu amigo, vai pagar imposto de renda. Vai descontar as mesmas coisas, tá? E no final você paga 20% de imposto de renda, né? Então você vai pagar bem mais aqui, 5.800, 20%, tu vai pagar 1.160. Então assim, eu particularmente não gosto de fazer day trade em ações, eu prefiro fazer swing trade, né? Day trade é para quem vai lá para o mini índice, mini dólar, mini índice, vai lá para o contrato de dólar cheio, contrato de índice cheio e faz lá. Vale a pena, aqui não, tá? Tranquilo? Beleza. Vou mudar aqui o gráfico, vou apagar tudo, vocês vão ter isso aqui lá na internet, né? Então eu vou apagar tudo aqui, vou limpar. Nós analisamos o gráfico da Petrobras aqui, o diário, e eu vou analisar com vocês o gráfico da Petrobras. Tá, objetos. Tem uma opção para limpar tudo aqui. Deixa eu trocar aqui, deixa eu puxar outro gráfico. Eu vou analisar o gráfico da Petrobras, né, por minuto, por 5 minutos, tá? Então, a pessoa que quer comprar uma ação para frente, ela analisa o gráfico diário. A pessoa que quer comprar ação para fazer day trade, ela analisa o gráfico de 5 minutos, tá? O gráfico de 5 minutos de Petrobras, né, de hoje, tá? Olha só, isso aqui foi o que ele fez hoje, tá? Começou aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. A bolsa abriu aqui, ó. Se bem que hoje é dia 20, né? Dia 20. Então a bolsa lá abre aqui. Ó. O que eu tenho que analisar num gráfico desse, né? Isso aqui, tudo que eu vou colocar em retângulo, foi a movimentação da Petrobras hoje. Tá? Essa é a movimentação da Petro hoje. Vocês estão conseguindo ver aí? Alô? Everybody? Sim. Vocês estão tão calados assim? É só porque é online que vocês ficam calados. As turmas de dança são barulhentas, mano. Então aqui, dentro desse retângulo foi a movimentação da Petro, né? Observa o seguinte. O que é interessante eu analisar? A Petro, ela abriu em gap. O que é gap, professor? Aqui vamos explorar aqui algumas coisas de análise técnica, tá? Gap é esse buraco aqui, ó. Vou botar de amarelo aqui. Gap é esse buraco. O que é esse buraco, senhores? Aqui onde você está vendo esse candle aqui embaixo, olha aqui, ó. Isso aqui foi o preço que a Petrobras fechou no dia 19, ó.
A Petrobras fechou no dia 19 a R$ 18,67. Está aqui no quadrinho. E o que é esse buraco aqui? Observa que ela saltou a Petrobras de 18,69, ela fez isso aqui, ó. Ela subiu até aqui, ó, na abertura do pregão, 2,93%. Ou seja, o cara que estava posicionado em Petrobras na semana passada, o cara que comprou Petrobras ontem, hoje, logo pela manhã, ele ganhou 2,3% de alta aqui nessa ação. Foi 2,99%. Já dava para ele ter feito um swing trade vendido. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência, ele esperava essa ação, já ia dar para ele 4% de ganho. Se ele quisesse ficar até o final do pregão, ele ainda ganhava 3,79%. Né? Mas como que ele ia saber que essa ação ela ia desenhar esse cenário? Né? Ó, as ferramentas, elas trazem aqui uma coisa aqui chamada força de agressão. Né? Vou abrir essa aqui, a força de agressão, e vou colocar aqui para vocês. Tá? Essa força de agressão que os senhores estão vendo aqui é justamente os investidores comprando os papéis. Então, eu tenho aqui, ó, os investidores comprando. E se eu começar a aproximar, apertando mais aqui, olha só o que acontece. Observa o seguinte, está todo mundo vendo aqui embaixo? Olha lá. No fechamento da Petrobras, lá no dia anterior, 19, vocês observam que eu tenho muita coluna verde aí? Sim. Vocês estão vendo essa coluna verde aí crescente aqui, ó? Bem aqui onde eu estou passando o mouse, tá vendo? Observa que essa coluna verde, ela simboliza a compra, compradores. Olha só. Observa que quando eu cliquei nela, o gráfico já está me dando aqui compradores. Quantos compradores de Petrobras eu tive naquele dia, 19, lá perto do final do pregão? 47.600. Quantos vendedores de pré? 21 mil. Né? Qual foi o saldo? O saldo foi positivo, então tem um saldo positivo de 26 mil. Então, no final do pregão, as pessoas já estavam concentrando a compra do preço de Petro, porque eles já estavam esperando que essa ação fosse subir. E realmente ela subiu. O que aconteceu no dia 19? Né? No dia 19, senhores, aconteceu que o preço do barril de petróleo negociado no mercado internacional ele começou a subir. E lógico, e todas as ações que são petrolíferas aqui no Brasil foram impactadas. E a Petrobras foi uma dessas, né? Então, você já ganhou aqui por causa da alta do petróleo. Observa aqui, gap, né? Que é a abertura. E eu ainda tenho isso aqui, ó. A quantidade de compra, que foi bem elevada, tá? Então, esse é um indicador que eu chamo de índice de força, né? Força, né? Vou botar aqui para vocês, é o índice de força de agressão. Esse é um indicador para eu medir a quantidade de pessoas que querem comprar ou vender um papel. Se eu tenho muito comprador, a tendência do preço da ação é subir. Se eu tenho muito vendedor, a tendência do preço da ação é cair, tá? Mas eu vou ignorar esse aqui e vamos falar de um outro indicador. Deixar aqui ainda, Petrobras, Gap, tá? Vou reduzir aqui um pouquinho. E vamos falar aqui, olha só, também já dava para ver que a Petrobras tinha tendência de crescer, né? Olha lá, Covid queda, mas depois, ó, só alta, veio subindo, tá? Vamos falar de outro indicador, né? Eu vou aqui em indicador. Isso aqui todas as ferramentas trazem, então só cabe o investidor análise, né? Então eu tenho aqui, deixa eu ver, média móvel, tá? Eu tenho uma média móvel, né? Então eu vou botar aqui média móvel, né? Média móvel é quando eu faço, é um indicador, é quando eu faço o cruzamento de uma média aritmética com uma média exponencial. Então, normalmente eu utilizo uma média aritmética de 14 períodos, tá? Simples, tá? E eu pego e utilizo, tá? Deixa eu ver quem está falando isso aqui. Essa ferramenta que tu faz é grátis ou paga? Essa aqui, a minha é paga, tá? Mas a Genial, que é a corretora que eu tenho escritório filiado, a Genial ela tem uma ferramenta grátis que é chamada G-Trade e eu só estou operando com ela, tá? É porque essa daqui eu já estou deixando já mais de operar e já vou começar a operar. Essa aqui é a ferramenta que eu utilizo para dar ordem para os meus clientes. Quando o cliente liga, Paulo, compra para mim, aí eu compro aqui, tá? Falando por Renato, tá?
E a Genial ela tem uma pro investidor da Genial que é gratuita, que vale a pena. Tá? Eu opero por lá quando eu vou operar na minha conta. Então, olha lá. Então, eu botei aqui uma média. E eu vou vir aqui e vou colocar aqui o seguinte. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só vou mudar a cor. Vou colocar aqui um eco, que vai ser uma média exponencial. Vou colocar 5 minutos agora e vou botar aqui, ó, exponencial. Agora o período é 5. E vou apertar OK. O que a média aritmética faz por mim e por você? Ela vai me dizer quando que eu tenho que entrar e quanto que eu tenho que sair de uma ação. Como assim, professor? Vamos aproximar aqui para vocês observarem. Tá todo mundo vendo aqui o verde cortando o azul de cima para baixo, de baixo para cima? Parece uma onda assim? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, né? Eu não sei por que eu não estou mais vendo vocês no vídeo. Deixa eu ver aqui. Não sei. Deixa eu falar. Então, lá. Observe o seguinte. Olha só. Aqui eu tenho um ponto de compra. Aonde eu botar a seta é compra. 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 E eu vou dizer para vocês por quê. Compra. E aonde eu colocar vermelho é venda. E eu vou explicar por quê. Venda. 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 Compra. Olha lá. Vou aproximar. As médias móveis, ela é excelente para quem quer ser trader. Você trabalha no cruzamento. Então, observa o seguinte. Aqui, nesse dia aqui, ó, aqui às 16 horas e 35 minutos, tá? Do dia 19, observa que a minha média... Deixa eu ver se eu coloco essa linha mais grossa para vocês verem que eu estou achando muito fina. Vou botar aqui 3. Vou botar aqui 3. Tá? Observa aqui, ó, bem aqui onde eu tacei o mouse, no dia 19, às 16h35, a linha verde corta a linha azul de baixo para cima. Vocês conseguiram ver isso? Alô? Sim, ok. Então, beleza. Toda vez que a minha linha verde cortar de baixo para cima, eu tenho um ponto de compra. Toda vez que ela cortar de baixo para cima, eu tenho um ponto de compra. Ah, é verdade isso, professor? É. Se tu botar aqui, ó, essa ação subiu, chegou aqui, ó, 2,35. Observa o seguinte, quando ela chega lá em cima, ganhando 2,35, olha para a linha verde. Ela tá com tendência de que vai subir ou ela tá querendo cair? Cair, né? Ela tá querendo cair. Então, olha só. Na hora que ela está querendo cair, que ela sinaliza a queda, aqui é o ponto de indecisão. O investidor normalmente diz bem assim, não, eu vou ficar um pouquinho, porque se ela já subiu isso aqui tudo, ela pode subir mais. Aí você se quebra. Se ela já subiu e você começa a ver que a reta vai inclinar, sai fora da operação. Porque olha só o que ela faz depois. Ela vem daqui de cima, ó, e vem queda, 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 queda. Tá vendo a seta vermelha que eu coloquei aqui embaixo? Se a média exponencial corta a aritmética de cima para baixo, eu tenho que sair da ação. Então, olha só, ela cortou e foi embora. Ó. O cara que deixou a ação, por exemplo, aqui no dia 19, do dia 18 para o dia 19, ele perdeu 2,26. Ele poderia ter ganhado quanto? Ele poderia ter ganhado os 2,33, vendia a ação, aí ele esperava cair, que ela caiu, entrava aqui de novo, ó, no mesmo dia, ó, entrava, a ação subia, a linha começou a fazer curva, vende, caiu de novo, né? Aí olha só, cruzou de novo, só que aqui tem um problema, ó. Isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Vou desenhar um retângulo aqui e eu quero chamar a atenção de vocês. Quando eu estou operando no mercado e eu vejo essa situação aí, a média aritmética muito próximo da média exponencial, eu tenho um problema. Qual é o problema? É que eu tenho pouco volume de operações. Né? Os investidores estão indecisos. A gente diz que o mercado está andando de lado.
Nesse momento você não opera, você só opera quando elas estão gordinhas, assim, ó, quando tem essa distância maior aqui entre uma e outra, tá? Então isso aqui é uma técnica muito utilizada para quem faz day trade de ações, tá? A gente chama de estratégia das médias móveis. Observa o seguinte, olha lá, aquele fato que a gente está analisando. Lembra que eu botei aqui para vocês? Vou até chamar de novo aquele gráfico lá, o índice de agressão, né, força de agressão. Vou colocar aqui, ó. Lembra aqui, ó. Tá vendo aqui que aumentou a coluna verde naquele índice de agressão? Nesse dia eu tinha 26 mil de saldo. Eu tinha 47 mil compradores. O que aconteceu aqui? A média verde cruzou com a média azul, que é a média aritmética. Cruzou, eu tenho que fazer o quê? Compro. Porque a tendência é subir o papel. Depois o que o papel fez, caiu, né? Lá mais adiante, tá? Então a estratégia para day trade, né? Mais Paulo, simples, né? Oi. essas linhas aí, exponencial e aritmética, eu consigo traçar essa tendência no decorrer, no início do dia, antes de acontecer as movimentações. Então eu já tenho mais ou menos uma noção do que vai acontecer, é isso? É uma previsão. Na realidade, elas vão atualizando durante o dia, né? Quem opera, então, fica de olho na tela para ver essas tendências aí, né? Esse aqui é um investimento diferente. O que o pessoal costuma vender? Ah, compração esquece. Não, se você quer ser day trader, você tem que ficar direto no computador, direto olhando o computador. Se você quer ser buy and hold, comprar para vender numa data futura, você usa stop. Você compra lá com um preço de, sei lá, por exemplo, Petro. Se teu objetivo, por exemplo, o cara traçou com o objetivo aqui, eu comprei Petro a 18,48 e eu acredito que a Petro vai chegar a R$20. Então ele vai traçar aqui 18,48. Aí o sistema automaticamente vai lá, compra a 18,48, né? E aí ele vem aqui e diz assim, quando ela chegar a R$20, o sistema vem aqui e vende, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de stop loss, stop gain, né? Aí o gain dele seria a 20, e aí ele vai ter que dizer o loss. Se essa ação cair para, sei lá, R$18,22, eu assumo o prejuízo e saio fora. Aí o que acontece? Quando você faz stop gain, stop loss, você fica travado no papel. Se cair 18,22, você só vai cair até 18,22. Se sai R$20, você só ganha até R$20. Então, todo investidor que está começando na bolsa, eu oriento ele a fazer stop gain, stop loss, tá? Tranquilo? De boas? Bora mais uma análise aqui em Petro, para depois vocês utilizarem aí. Eu vou apagar aqui tudo que eu fiz. E vou apresentar uma estratégia, duas, que utilizam médias e elas já são desenhadas, tá? Vou deixar essa linha por enquanto. Elas já são bem desenhadas já nesse patamar. Um trade, remover, apagar. Não. Deixa eu voltar aqui o gráfico da Petro que eu fechei de novo. Não. Deixa eu abrir um gráfico limpo da Petro. Então vamos lá, 5 minutos o gráfico que eu estou utilizando, tá? Olha lá, estamos naquele dia, só me diminuir aqui. A próxima estratégia que eu vou dizer para vocês chama-se Bollinger Bands, né? Eu tenho aqui média, né? Tá aqui Bollinger Bands, né? E aí eu vou traçar isso aqui. Bollinger Bands, o que é? Ele é justamente o cálculo da média, né? Das médias móveis de 14 períodos por um desvio padrão de 2. Então eu vou ter um desvio padrão aqui também. Então ele é mais completo, vamos dizer assim, tá? E eu vou colocar a cor aqui de branco para facilitar a nossa visualização. Tá aqui. Esse aqui é o Bollinger Bands, tá? O que é o Bollinger Bands? O Bollinger Bands me diz o seguinte, a grosso modo, né? Vocês estão vendo os candles das ações subindo aqui, ó? Vou marcar aqui, ó. Deixa eu só coisar aqui. Tá? Observa aqui, ó, o candle da ação. Tá? Ele faz isso aqui, ó. Tá vendo ele subindo aqui?
Sai aqui. Ó, o candle da ação. Cadê o negócio aqui? Aqui. Ó, a ação vem, sobe, bate aqui em cima e cai. Vocês estão percebendo isso? O Bollinger diz o seguinte, que toda vez que uma ação fizer isso, ó, que ela vinha aqui, ó, bater nessa linha, deixa eu botar aqui uma seta aqui para vocês, espessura 3. Só para vocês verem. Não, desculpa, deixa eu botar um amarelo. Ó, você observa o seguinte, essa ação ela cresceu na ponta dessa seta e bateu lá em cima nesse teto da banda. Toda vez que a ação bate no teto da banda, o que você vai fazer ali? Você vende. Você sai. Porque o que vai acontecer depois? A ação tende a cair. Tá? Aí olha só o que acontece logo em seguida. A ação ela cai e vem aqui, ó. Bate bem aqui, no fundo da banda. No fundo da body bands, né? Bateu no fundo da body bands, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e compro. Tá? Então eu vou ficar batendo, né? Bate no fundo, eu compro. Bate no topo, eu vendo, tá? Observa o seguinte. Observa que essa movimentação aqui da body band, que está dentro desse retângulo amarelo, é mais estreita do que esse desse retângulo que está em verde aqui. Deixa eu só desenhar aqui para vocês verem bem isso aí. Todo mundo consegue ver que dentro do retângulo amarelo, o teto as bandas, o teto e o fundo, elas são mais estreitas e que no retângulo verde a banda fez isso? Todo mundo consegue ver isso? Sim. Quando a banda estiver estreita, significa que o mercado está com baixo volume de operações. Aí o investidor lhe corre um sério risco de perder dinheiro ou ganhar dinheiro, né? Eu normalmente não opero quando a banda está muito baixa, né? Quando a banda ela aumenta, significa que eu tenho muito comprador e vendedor, então está tendo muita negociação. Então esse é o momento ideal para você comprar. Então quando você está vendo o gráfico de Bollinger, vamos supor, Paulo, eu entrei hoje na bolsa, né? Estou analisando aqui esse retângulo verde. A ação fechou R$ 18,67 no outro dia. A bolsa já abriu R$ 19,25. Aí eu olho as bandas de Bollinger, né? Eu vejo que elas estão muito separadas, né? Eu vou até botar uma seta aqui, ó. Você vê a banda de Bollinger para cá. E você vê a banda de Bollinger para cá. Você vê que o teto e o fundo delas são bem maiores do que a do outro dia, né? Então, se já abriu em alta, as bandas estão bem separadas, então quer dizer que tem muito volume, a tendência dessa ação ou é subir muito, né? Porque já abriu em alta, ou se ela abre para baixo e as bandas estão muito separadas, então a tendência é uma queda muito forte. Então, isso você já consegue ver pela banda de Bollinger. Tranquilos? Todo mundo conseguiu ver? Sim. Tranquilo, né? E existe uma lenda da boca do jacaré nesse troço aqui. Boca do jacaré. Vocês conhecem jacaré, né? Aí vocês vão dizer, deve estar fazendo a pergunta, onde esse cara viu uma boca de jacaré? Beleza. Tem várias aqui. Vou desenhar aqui uma. É porque isso aqui são estratégias, tá? Não inventei da minha cabeça isso não, tá? Tem vários caras que passam o dia todo analisando isso aí, estudando esses negócios. Aqui tem uma boca de jacaré. Eu vou desenhar aqui para vocês aqui. Peguei a reta errada. Já estamos finalizando, para quem está achando a aula chata. Linha horizontal, linha estendida. Linha. Então aqui eu tenho uma boca de jacaré. Vamos aumentar aqui.
Aqui eu tenho uma boca de jacaré. Aqui eu tenho a cabeça do jacaré. E esse jacaré ainda é chique. Ele tem olho e tem língua. Ele é um olho vermelhão. E aí ele tem uma língua bem aqui, ó. Tá mais com um papagaio mal feito do que com um jacaré, mas tudo bem. Vocês conseguiram ver que tem uma boca aí para baixo? Eu tenho a parte de cima e a parte de baixo ali, apontando para baixo. Quando a body band faz uma boca de jacaré dessa para baixo, a tendência é desabar. É quando eu tenho as 3 linhas apontando para baixo, tá? Agora, quando a body band faz isso, ó, ela faz uma boca de jacaré invertida, ó, as 3 linhas apontando para cima, eu tenho uma tendência de alta. Então, isso aqui é interessante para o investidor analisar. É uma situação a mais de análise técnica, tá? E para finalizar, deixar vocês dormirem, aí em Petrobras ainda, eu vou mostrar para vocês uma outra análise que é muito boa para investidor que está iniciando, que eu chamo não, que o mercado chama de MACD, que é Moving Average Convergência e Divergência, né? Que é a curva de convergência e divergência, tá? Também é uma estratégia que leva a média. Então, eu vou botar aqui a linha do MACD de branco para enxergar e o resto. Tá, beleza. Eu vou concluir. Que besteira. Deletar aqui. MACD. Média. Vocês observarem que eu abri que tem 1 quilo de ferramenta aí para analisar, né? Cada ferramenta daquela é uma aula. Concluir. Não, doido. Não. MACD. Nova linha. Avançar aqui, é o branco, isso aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse gráfico que abriu embaixo? MACD, tá? Olha só o que esse gráfico ele faz por mim. Tá? Eu vou tirar a body bands para não atrapalhar a vida da gente. E vou deixar assim. Olha lá. Tarará, tarará. Você tem um curso online de análise gráfica? Estou fazendo, Renata, ainda. Na realidade, os cursos do presencial e de graça lá no escritório para quem é investidor da Finance. Para quem é investidor da Finance, eu faço de graça. Ou remoto, de graça. Olha lá. Olha só, olha uma coisa legal aqui. Deixa eu só clicar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu só clarear essa outra linha que está muito escura. Vou pintar de amarelo aqui. Tá? Beleza. Linha do MACD, gatilho, amarelo. Pontilhado, não. Eu quero contínua. Vou botar mais grossa. Esse aqui também vou botar mais grossa. Vocês estão conseguindo ver lá embaixo o MACD? Observe o seguinte, ele tem um histograma, né? Eu tenho aqui uns gráficos em barra verde, uns gráficos em baixa vermelho, e tenho 2 linhas se cortando. Vocês estão vendo aí? 2 linhas se cortando, né? Então, olha só o que acontece. Senhores, olha só. A linha amarela, melhor, a linha branca cortou aqui, ó. Deixa eu ver se a minha branca aqui é o MACD. Cor do MACD. Quando a minha linha branca cortar de baixo para cima, eu compro. Aí a minha linha branca vai crescer, crescer, crescer. Quando ela começa a curvar, eu tenho que sair fora. Quando ela começa a curvar aqui, ó, até botar uma seta vermelha aqui, ó. Quando ela começa a curvar ali, eu tenho que sair fora, porque a tendência do papel é cair. E outra coisa, esse histograma que vocês estão vendo aqui, essa barrinha verde aqui, é o volume de operações que estão sendo feitas. Então, olha só, nesse momento eu tive uma forte acumulação aqui de compra. Depois, olha só o que acontece. A linha do MACD desaba,
porque eu tenho uma forte acumulação de venda. E depois você observa o seguinte, você observa que as linhas vão ficando mais juntinhas, né? Elas não têm mais aquele desenho de montanha grande, né? Então elas são mais curtinhas. Quando as linhas estão muito próximas uma da outra, que é esse caso aqui que eu estou desenhando nesse retângulo aqui, o que eu aconselho para vocês? Aqui é o momento em que o trader não opera. Por quê? Porque isso aí chama-se indecisão. O mercado está indeciso. A qualquer momento esse papel ele pode explodir, subir mais, ou a qualquer momento esse papel ele pode despencar. Quem vai determinar se sobe ou se desce vai ser notícias, governo, agenda econômica, crises internacionais, crises internas. Então vai ter que esperar algum tipo de notícia que possa justificar, né, esse tipo de operação. Tá ok? Tranquilos, senhores? Tranquilo? Então, eu fico por aqui com vocês, tá? Essa aqui é a nossa aula de mercado de capitais. Espero que vocês tenham gostado, né? É muita coisa para passar de uma vez só, né? E dúvidas aí, se de repente alguém quiser me procurar aí, o Vicente tem meu telefone, vocês podem pegar meu telefone aí com o coordenador. Tem o Vicente e tem a moça aí, a Thaís, tá? Outra coisa, eu deixei uns exercícios para vocês, são exercícios para vocês me entregarem, tá? Vocês me entregam no e-mail, depois eu passo para o Vicente o e-mail, e esses exercícios aí são atribuições de nota, é mais para vocês conhecerem o mercado e fazendo pesquisa, explorando um pouco mais de conteúdo, tá? Tranquilos? Valeu, professor. Obrigada. De Ok, nada. Paulo, obrigado. Uma outra coisa, eu acho que eu devo estar lançando uma próxima live com o Vicente para falar só de análise gráfica. E quando chegar aí, eu vou pedir para ele divulgar para vocês, tá? Um abração, qualquer coisa a gente está por aí. Ok, professor. Obrigada. Tchau, tchau.